qual é a melhor maneira de ter mais energia no dia a dia. Se você clicou nesse vídeo, talvez já sentiu que esteja vivendo meio que no modo de economia de energia, como se não tivesse conseguindo fazer tudo o que gostaria de fazer e sente que poderia ter um pouco mais de energia nas suas tarefas do dia a dia. Ou até mesmo já percebeu que antigamente conseguia fazer mais coisas e hoje já não está conseguindo fazer. Eu decidi fazer esse vídeo para dar 5 dicas rápidas e práticas do que você pode fazer no seu dia a dia se você quiser ter mais energia e mais disposição. E nenhuma dessas dicas envolve nenhum produto que você tem que comprar e muito menos nenhum suplemento, porque se você sair pela internet procurando sobre esse assunto, vai cair em muitos vídeos patrocinados que vão tentar empurrar um suplemento para você, mas na verdade você não precisa de suplemento nenhum. E esse é um assunto que sempre me interessou muito, porque eu sempre fiz muitas coisas. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e já me acostumei a ter uma vida muito corrida, fazendo muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. E eu sei a importância que é você ter uma boa energia no dia a dia para fazer cada uma dessas coisas. E eu já passei por períodos muito ruins que tinha muitas e muitas tarefas, fazia tudo de qualquer maneira só para sobreviver a cada dia. E conforme o tempo ia passando, parecia que só piorava, só piorava, só piorava. E aqui vem um dos pontos mais importantes desse vídeo e dessas dicas que eu vou dar aqui, é que muitas vezes a gente vai mudando a atitude conforme vai fazendo cada coisa no dia a dia e tudo vai ficando cada vez pior. Então muitas dessas dicas vão ser coisas que você acaba fazendo quando já percebe que tá ficando sem energia e isso entra num ciclo vicioso. Cada vez você fica mais e mais sem energia. Então a primeira dica, e essa é uma coisa que eu já errei muitas e muitas vezes, é a importância que nós temos em dormir, o nosso sono. Só que aqui nós temos duas coisas diferentes. Existe a quantidade de tempo que você dorme e existe a qualidade do seu sono. Mesmo que você durma muitas horas, se você não dormir bem, ter um sono ruim, ficar acordando, tendo pesadelos, isso acaba pesando, porque nós temos que entrar num sono mais profundo. E essa importância do sono é uma coisa que eu tentei lutar a minha vida inteira, porque eu sempre tentava ficar mais tempo acordado, fazendo mais coisas para que o meu dia rendesse mais. Então muitas vezes eu trabalhei até tarde, chegava em casa tarde, tentava fazer mais e mais e mais coisas, sentia que não estava rendendo bem, atravessava pedaços da noite fazendo tudo isso para acordar no outro dia totalmente exausto. E eu sei que essa aqui não é uma coisa muito fácil, porque nem sempre as pessoas têm a opção de dormir tão cedo, e além disso tem muitas pessoas que são obrigadas a acordar muito cedo. Então é difícil conseguir dormir mais, mas o que muitas pessoas podem fazer é dormir um pouco melhor, e investir em cuidados que nós temos em relação ao sono é muito importante. E tem algumas coisas básicas que são muito importantes. Cuidar todo o ambiente quando você vai dormir, diminuir principalmente luzes, evitar de ficar mexendo no celular antes de dormir. Na minha época nem tinham essas redes sociais, hoje é pior ainda, porque você pode estar distraído, estar sem sono, se sentir cansado igual, ficar mexendo nessas redes sociais que ficam mostrando conteúdos que te deixam cada vez mais ansioso e mais nervoso, e isso vira uma bola de neve gigantesca. Tentar deixar o celular longe do quarto, não ficar vendo luzes, tentar ter todo um ambiente organizado para que você consiga dormir numa temperatura mais agradável na medida do possível. Além disso, tem como tentar colocar sons no quarto, se você mora numa região mais barulhenta ou tem dificuldade de dormir por causa disso, porque o som acaba sendo uma distração muito grande, e na medida do possível tentar sempre dormir e acordar no mesmo horário, para que o nosso corpo crie uma certa rotina, sempre dormindo e acordando no mesmo horário. Não se preocupe sempre na quantidade de horas de dormir, porque a quantidade de horas de dormir muda de pessoa para pessoa e muda em relação à época da vida que a pessoa tá. Pessoas mais velhas precisam dormir menos do que pessoas mais novas, só que a qualidade desse sono é muito importante, o que me leva a outro ponto que vai ser importante aqui no vídeo, que é cuidado com o café. Eu sou uma pessoa que sempre tomou muito café e acabou virando um hábito, e muitas vezes eu estava cansado de noite, tomava café para estender esse período que eu estava trabalhando ou estudando, e isso atrapalhava muito o meu sono. Então parar de tomar café depois do fim do dia é uma coisa que ajuda bastante. Um truque que eu tenho feito é tomar café sem cafeína, e recentemente eu tenho tomado muitos chás, justamente para distrair um pouco minha cabeça com um gosto um pouco diferente e não tomar café.
Então, esse cuidado com o sono vai ser muito importante. Segundo ponto no momento que você acorda, tente ter algum contato com a luz natural do dia. Abra uma janela, saia lá fora. Isso ajuda a regular todo o nosso ciclo de sono-vigília. O nosso cérebro precisa de uma certa rotina para ser saudável e ele gosta muito de luzes no momento de acordar. Então, assim como tem que cuidar com luz à noite, de manhã, quando acordar, abrir a janela, ver a luz do dia ou sair lá fora, por qualquer razão, é um hábito muito saudável que eu também ignorei por muito tempo. Eu era uma pessoa mais noturna, passava a noite inteira acordado, às vezes acordava 11 da manhã, meio-dia em alguns horários, principalmente nas férias, e hoje eu percebo a importância que tem acordar num horário pela manhã, sair lá fora, pegar essa luz do dia para regular esse nosso ciclo de sono, e isso realmente vai fazer uma diferença muito grande. O terceiro conselho é, se você conseguir, se for possível, tire pequenas sonecas ao longo do dia ou pequenos momentos de descanso, mas que não se tornem muito longos. Por exemplo, após o almoço, se você tiver como descansar um pouco e dormir um pouco, dá para tirar uma soneca curta ou descansar mentalmente, não ficar vendo redes sociais, vídeos muito complicados, nem que seja colocar uma música que deixe você mais calmo e abaixe um pouco a velocidade de tudo por um tempo. O nosso cérebro se beneficia desses pequenos intervalos. Eu fiz isso muitas e muitas vezes em épocas que estava estudando ou estava fazendo trabalhos mais complicados, e esse pequeno intervalo de descanso faz muita diferença para nossa cabeça. Você não vai conseguir manter uma energia grande o tempo inteiro por muito tempo. Todo mundo, qualquer pessoa precisa de um pequeno descanso. Claro que vai depender de cada pessoa como você vai colocar esse descanso em prática, mas ele vai ajudar. Se for possível, tire uma soneca, mas não seja muito longa, porque se você acorda depois dela se sentindo cansado e pesado, significa que foi tempo demais e aí já está atrapalhando. Outro truque que eu faço em relação a essa questão da soneca é tomar um café logo antes da soneca, porque a partir do momento que você descansa, ele começa a fazer efeito naquele momento que você começa a fazer atividade depois. Então, uma coisa muito simples seria almoçar, tomar um café, parar, descansar aqueles minutos, o café começa a fazer efeito e você consegue fazer uma atividade depois. Isso é uma coisa que eu sempre fiz e sempre vi que me ajudou bastante. A quarta dica seria: tente fazer alguma atividade física sempre que for possível. O nosso corpo é uma máquina que precisa de circulação, e quanto mais circulação ele tem, melhor ele funciona. Uma das coisas que mais vai melhorar a energia do seu cérebro, a sensação da sua memória e bem-estar é fazer atividade física, porque circula mais sangue no corpo. Eu não estou dizendo que vai ser agradável e também não estou dizendo que precisa ser muito tempo, mas se você conseguir encaixar um pequeno tempo do seu dia, isso vai ajudar bastante, não importa que tipo de atividade seja. Muitas vezes eu percebo que estou cansado, não está rendendo o dia, e eu faço uma pequena caminhada, faço um pouco de exercício e isso já ajuda muito, tanto naquele dia como no outro dia. Além do fato que exercício físico vai ajudar muito em relação ao sono, você vai conseguir dormir melhor e também no outro dia vai acordar melhor. E a quinta dica, e eu vou deixar por último porque eu sei que essa é um pouco óbvia: cuidado com a sua alimentação. Muitas vezes nós estamos cansados, ficamos um pouco mais angustiados e um pouco mais ansiosos e comemos mais. Mas o mais importante aqui é que na maior parte das vezes a gente nem percebe que come mais. Cuidado com esse hábito de ficar beliscando e comendo mais e mais e mais, porque para o nosso corpo, excesso de energia, principalmente quando você quebra uma rotina, também acaba atrapalhando muito para nossa cabeça. Se você não tem acompanhamento, eu sugiro ter acompanhamento com um nutricionista para você organizar horários de refeições e tentar manter um certo padrão de refeição. Tá tudo bem de vez em quando sair fora, mas se você faz isso constantemente, isso também está afetando a sua cabeça, porque toda vez que a gente come, nós temos liberação de hormônios, e junto com esses hormônios, o nosso corpo tem uma flutuação em termos de energia. Se você conseguir organizar isso, também vai ajudar. Então, esse vídeo vai ser um pouco mais curto e objetivo, mas realmente são coisas que eu pessoalmente já coloquei em prática nos últimos anos. Nem todas elas foram muito fáceis, mas que me ajuda, principalmente em dias que eu tenho que fazer muitas e muitas tarefas. O principal erro que eu diria que a maior parte das pessoas comete é você sentir que tem que fazer mais, ficar angustiado, tentar fazer mais
mais, mais e mais e mais e mais, perceber que não está conseguindo fazer e continuar insistindo. Você tem que dar um descanso para o seu corpo. E por fim, uma dica extra seria: não fique focando o tempo inteiro em energia. Faça coisas que te tragam bem-estar, tenha hobbies, leia um livro, veja um filme que você gosta, faça alguma coisa apenas por gosto, porque se você não tem bem-estar e não tem lazer na sua vida, com certeza isso vai acabar afetando a sua energia, porque nós não somos seres vivos feitos para trabalhar e ter energia o tempo inteiro. Sentir-se bem é muito importante até mesmo para a nossa energia. Por hoje é isso e até a próxima.